As TIS Talks são uma iniciativa da TIS, que tem como objetivo trazer diversos tipos de conhecimentos na área das tecnologias para diversos públicos. Hoje temos um webinar de consultoria que se chama Metodologias Ágeis, como o vírus tornou a agilidade num ativo indiscutível. E temos hoje a palestrar o Mpanzu Costa e a Eunívia Alexandre, que são dois dos nossos colaboradores, que estarão a partilhar os seus conhecimentos, a sua expertise hoje connosco. Queria dar apenas algumas informações antes de começarmos a nossa sessão. A nossa sessão terá aproximadamente a duração de 1 hora e depois dessa hora teremos então um espaço para perguntas e respostas, onde quem quiser fazer perguntas ou sugestões ou dar a sua opinião aqui no nosso webinar, poderá fazê-lo através da janela Q e A, que se encontra na parte inferior do ecrã, ou então também a janela de bate-papo ou chat, dependendo da língua que estão a utilizar para o vosso Zoom. E estaremos aqui a ler as perguntas e as respostas também dos nossos palestrantes. Queria também lembrar que estamos nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, e é a partir desses canais que nós fazemos a divulgação dos nossos eventos. Queria agradecer a todos a vossa participação e vou passar agora a palavra ao nosso palestrante Mpanzu para iniciar então a nossa palestra. Muito obrigada e até já. Muito obrigado, Adriana Monteiro. Agradeço desde já. Primeiro, queria saudar a todos os colaboradores da TIS, né? Aos diretores e gestores das distintas áreas, extensivo a todos os colaboradores e participantes de mais um webinar. Portanto, agradeço a oportunidade que me foi depositado, ou seja, o voto de confiança que me foi deputado, tanto a mim quanto à Eunívia, né, para abordarmos essa questão, né, passando um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente está aprendendo durante o tempo que cá estamos, e não só, as nossas pesquisas e muito mais. Nesse primeiro bloco, eu vou falar das metodologias ágeis, não é? Dos tipos de metodologias ágeis, do manifesto ágil, como é que as coisas funcionam dentro desse processo todo em termos de gestão de projetos. E no outro painel, no outro bloco, a minha colega do painel, né, a Eunívia, vai dar sequência aos seus temas. Portanto, dizer que, primeiro, antes de mais nada, né, vou avançar aqui para o primeiro slide. Opa. Adriana, por favor, preciso aqui de uma ajuda, estou aqui com uma dificuldade. Avançar os slides. Sim. Consegues utilizar as tuas teclas para... A tecla de navegação, mas não consigo. Deixa eu ver o que é que se passa. Quando clicas no teu ecrã. Agora sim. Ok. Perfeito. Então, obrigado. Então, mais uma vez, estamos aqui para falar de um tema bastante abrangente para nos dias de hoje, né, muito falado, que são as metodologias ágeis, face ao momento que estamos a viver agora, né, metodologias ágeis versus o impacto do coronavírus, ou seja, como as empresas, como as equipas têm tentado se adaptar num momento tão delicado, e as empresas como têm se desdobrado, né, das suas atividades, do seu negócio e muito mais. Primeiro, para dizer que uma das características para termos de sucesso no mundo do negócio é a agilidade. Estamos numa época em que o futuro está cada vez mais incerto e o presente mais complexo, né? O presente mais complexo, requerendo maior flexibilidade para se adaptar rapidamente. É
nesse quesito é por esta razão que eu quero aqui abordar a questão que muitos têm estado uma questão muito importante, ou seja, o processo o que é agilidade, o que é velocidade, o que é ser veloz, o que é ser ágil. Então, são duas coisas completamente diferentes, né? Muitas pessoas acreditam que ser ágil está ligado à rapidez, né? Executar as tarefas com maior velocidade, entregar as tarefas prontas no final do dia. Mas, no fundo, o ser ágil está associado à adaptação de nova cultura, né? De novos processos funcionais, ou seja, é a facilidade, né? É a facilidade de se adaptar a um novo aprendizado. Acredito que este é o termo mais correto que podemos usar. É a capacidade, né? É a capacidade, ou está associado a uma nova cultura e processos funcionais de modo a facilitar o aprendizado, a adaptação. E dizer ainda que ser veloz é correr atrás do tempo, não é? É correr contra o tempo, aliás, antecipar as tarefas e correr atrás das metas. Agora, já ser ágil é ser eficiente, trabalhar na melhoria contínua dos produtos, né, do produto ou dos serviços, e trabalhar com foco, sobretudo, trabalhar em conjunto. Então, essa é a grande diferença que existe entre uma coisa e outra. Então, para já, ser veloz é aquilo que eu acabei de falar há pouco tempo, né? Correr contra o tempo, atingir metas, antecipar as tarefas, e ser ágil é ser eficiente, né? Trabalhar com foco e saber que caminho estamos a usar para darmos a solução àquilo que nós pretendemos. Então, conforme temos aqui um exemplo, né, que ser ágil não significa que deves trabalhar três vezes do que o normal. Ser ágil não significa que o colaborador é flash ou faz as suas tarefas voando. Então, basicamente ou teoricamente, foi aquilo que eu falei anteriormente, decifrando a diferença entre uma e outra. Portanto, para dar sequência na minha abordagem, existe vários segredos, ou seja, existe segredo para ser ágil, dentro das metodologias ágeis, existe o segredo. Acho que o segredo no processo das metodologias, sobretudo, é a questão de trabalho, é a comunicação. Para além da comunicação, trabalhar com foco, trabalhar com metas, né? Trabalhar com objetivos nas necessidades do cliente, atender às necessidades do cliente e muito mais. Então, essa questão do segredo, acho que tem muito a ver com aquela questão de comunicação, o feedback, dizer que nos dias de hoje, apesar do momento que estamos a viver, não perdemos a prática, sobretudo nós da área da consultoria, sobretudo da TIS, falo no contexto da nossa empresa, não perdemos a prática e parece-me que nos primeiros meses algumas pessoas viram-se em contato com algumas pessoas da empresa, alguns colegas, afirmavam que conseguiam produzir mais qualquer vez quando não tinham tempo de produzir ou de dar sequência a uma determinada atividade, sempre que pudessem, então em casa, conseguiam dar conta das atividades, conseguiam dar sequência. Então, é mais nessa perspectiva. A comunicação tem estado a fluir, né? As reuniões, né, têm sido frequentes, os projetos têm estado a continuar, temos dado solução, temos dado resposta às soluções das nossas atividades, e não só, sobretudo, as do cliente, e é tudo, é isso que eu disse há pouco tempo, é tudo uma questão da comunicação. Quando existe feedback entre as equipas, quando existe foco, então, acredito que este é o segredo, acredito que
que uma organização, ou seja, as sinergias, as coisas estão mais rápidas, a interação entre valores também ficam entrelaçadas e existe uma série de prioridade entre as tarefas, partindo do princípio de que o líder, né, delega as tarefas aos colaboradores, né, aos colegas, e daí vamos manter uma comunicação mais fluida e vamos conseguir tirar proveito daquilo que está necessidade do cliente. Partindo um pouco mais para frente, aquilo que eu falei há pouco tempo, o que é ser veloz, o que é ser ágil, né? Já para lembrar o que eu falei há pouco tempo, né? Só para falar com mais propriedade, ou seja, para falar de forma sucinta, mas só para dar mais um pouco de chega, né? Ser veloz é ter um time estressado, né? Correndo atrás do tempo, entregando mil coisas, adiantando tarefas, brigando entre si e atrás das metas mirabolantes. Então, praticamente foi aquilo que eu disse anteriormente na minha abordagem. E ser ágil é ser suficiente, bater metas, né? Bater metas menores, né? Trabalhar com foco, validar se o caminho que estamos a usar é o correto e trabalhar, acima de tudo, trabalhar na melhoria contínua. Acima de tudo, trabalhar na melhoria contínua dos nossos serviços. Já agora, para entrar, vou falar das metodologias ágeis, né? Vimos um diferencial entre o que é ser veloz, o que é ser ágil. Vimos o segredo que existe nesse processo todo. Razão pela qual as metodologias de negócio deixaram, não estão dando conta dos métodos atuais. Razão pela qual é que para planejamento e gestão deste tipo de ambiente existem as metodologias ágeis. Ou seja, as metodologias ágeis surgem nesta perspectiva, né? Surgiram desde o momento, surgiram na indústria da tecnologia, né? E disseminaram para a área de negócio e, na verdade, elas surgiram para acudir os problemas complexos, né? Que muitas instituições, muitas empresas que fora da área de tecnologia têm estado a passar. Muitas empresas agora têm estado a adotar a metodologia ágil para implementar dentro das suas organizações. E dizer que a metodologia ágil é uma metodologia que está focada em lidar com problemas complexos, e, ou seja, problemas empíricos, problemas complexos que consegue, ele pega os problemas complexos e vai dividindo para problemas menores, para soluções menores, a fim de darmos a solução na melhor entrega do nosso produto. Então, dizer que as metodologias ágeis, um processo precisa ter um início bem definido, né? A sua execução deve se estender por um período de mais de um ano, as coisas poderão acontecer. Então, era preciso desenvolver metodologias inteligentes e suficientes para que conseguissem contornar esses problemas e que pudessem simplificar de forma os projetos a serem executados. Falando das metodologias ágeis, temos aqui um conceito muito... Acho que as metodologias é como se fosse a definir, como se fosse a dar o conceito de teste, ou seja, de teste de software, que é a área na qual eu atuo. Tem vários conceitos, tem vários pesquisadores que dão, cada um dá a sua definição, dá o seu conceito. Os métodos ágeis surgiram na indústria da tecnologia da informação para resolver problemas comuns que quase toda a organização que precisa de gerenciar projetos. As etapas de produção muito longas e sem entregas definidas. A falta de clareza na comunicação entre os times. Então, a metodologia ágeis, dentro dela, ela traz vários frameworks, né? Como o Scrum, o Lean, o XP e outros que vêm disseminar essas questões, que vêm disseminar esses problemas. Então, de uma ou de outra forma, essas metodologias, esses frameworks que fazem parte das metodologias ágeis, que eu acabaram de citar, cada um vem com um benefício para ajudar as empresas, vem com um atributo a mais, não é?
com um atributo a mais bem definido para ajudar as empresas ou para ajudar as organizações na solução dos seus problemas, sobretudo para nós que trabalhamos em gestão de projetos. Sabemos que quanto mais um projeto é complexo, então, quando usamos a metodologia e quando é bem usada, conseguimos tirar proveito dela. Então, todo projeto precisa ter um início bem definido, né? Anteriormente, os métodos inteligentes e eficientes conseguem contornar esses problemas e podem simplificar a forma como os projetos são executados, gerando impactos positivos em sua finalização. Mais um pouco para frente, é um processo do Manifesto Ágil, né, que também faz parte dessas metodologias ágeis. O Manifesto Ágil, de forma sucinta, posso dizer que é uma declaração de valores e princípios, para desenvolvimento de software. Dentro do Manifesto Ágil, conforme falei, é uma declaração de processo e de valores. Dentro do processo ágil existem valores e existem princípios. E cada uma dessas abordagens obedece um princípio, obedece uma regra. Ou seja, falando de valores no Manifesto Ágil, existem valores, todos sabemos que existem valores da esquerda, existem valores da direita, sendo os valores da esquerda os mais importantes que os valores da direita, e existem processos, tem um determinado, aliás, existem os princípios, 12 princípios do Manifesto Ágil, mas falando dos valores, estes valores que eu acabei de dizer, da esquerda e da direita, onde os da esquerda são mais importantes, segundo alguns pesquisadores, dizem que os valores, afirmam que os valores da esquerda são mais importantes que os valores da direita. Os valores da esquerda são indivíduos de interação, né? Indivíduos de interação entre eles, mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Essa é a segunda questão destes valores. O terceiro valor é a colaboração do cliente, que está à esquerda, mais do que negociação de contratos, e resposta das mudanças, mais do que seguir um plano. Ou seja, todos esses elementos da esquerda que eu acabei de citar são os mais, ou seja, passo a redundância, tem mais valor, os valores da esquerda têm mais valores, né? Tem mais valor, passo a redundância, em relação aos valores da esquerda, em relação aos valores da direita. E tem os princípios os princípios conforme estamos a ver aí no nosso gráfico, né? Aqui na nossa pizza, né? Que os 12 princípios do Manifesto Ágil, né? Não citamos todos, mas tem aí a motivação, tem a comunicação, que tudo isso faz parte das metodologias ágeis. Então, são questões bastante importantes, são questões bastante interessantes que podemos abordar e partilhar com os demais colegas com as distintas áreas. E acredito que muitas das áreas, não só na área na fábrica de software ou na área da consultoria, acredito que querendo ou não, alguma outra área está a usar a metodologia ágil, talvez sem querendo ou sem saber, mas tem estado a usar. Portanto, alguns tipos de metodologias ágeis. Falando do Scrum, que é a metodologia de ágil mais utilizada e mais falada, né? É um dos métodos ágeis mais populares e muitas vezes ele é inclusive confundido com o CVC. Eu digo sempre que o Scrum é um método leve e simples. Um método leve e simples por quê? Porque ela agrega ela busca unir as pessoas, né? Busca unir os times. Ela organiza as pessoas em determinados papéis e responsabilidade, né?
aproveitando a capacidade de cada um, aproveitando a capacidade de cada uma dessas pessoas no seu trabalho dia a dia. Então, ela traz uma técnica, né, consagrada de 3 perguntas. Uma técnica consagrada de 3 perguntas do Scrum, que é o que, o porquê e como. O que é aquilo que nós definimos anteriormente, que é o processo leve e simples, né? que é um método mais popular, que é um método que procura unir os times, né? Para onde cada um desempenha a sua responsabilidade, desempenha o seu papel, né? Melhor, dando-lhe alguma responsabilidade, aproveitando a capacidade de cada um deles. E o porquê? Por que o Scrum é usado? Ou seja, o Scrum tem por objetivo solucionar problemas em ambientes de alta incerteza, fazendo um time atuar de forma alinhada, conectada à necessidade do cliente. Então, devemos utilizar o Scrum porque ela vai, por meio de seus atributos, né? Por meio de seus atributos internos, sobretudo, promover a visibilidade, a comunicação, que eu já falei na minha abordagem no princípio, e vai procurar habilidade. Vai procurar habilidade porque isso vai fazer com que o time mude de direção de acordo com as necessidades do cliente. Como? Como é que o Scrum opera? O Scrum, em si, atualmente, mesmo tendo em conta a situação em que nos encontramos, mesmo à distância, nós conseguimos fazer essa prática. Eu venho da fábrica para a consultoria, mas sabemos como é que funcionava o processo do Scrum dentro da fábrica, como é que funciona dentro da consultoria, melhor ainda. E mesmo à distância, mesmo com esse processo do coronavírus, à distância, em casa, nós conseguimos manter o feedback, conseguimos manter a comunicação tem sido fluida, tem estado a fluir de uma ou de outra forma. Também determina alguns artefatos de forma de documento, de comunicação, essa coisa toda. Então, o Scrum tem essa questão. Muita gente tenta comparar o Scrum e o Kanban, que eu vou falar daqui a pouco, que são as metodologias que a gente mais usa, né? que a gente tem trabalhado com ela aqui na DIS, né? E ela opera, o Scrum opera um ciclo que chamamos, opera uma série de ciclos que chamamos de sprint. Sprint, né? Um período na qual tem um início de atividades ou tarefas e tem um fim, que é um incremento. O incremento, esse fim, na verdade, não é o fim, passo a redundância, não é o fim total ou final mesmo, passo a redundância. O incremento é o pedaço da solução que nós traçamos durante um período. Ou seja, em cada ciclo, né? Em cada sprint, nós traçamos um plano, né? Começando com ter um produto backlog, né? Que é a documentação completa, né? Que é o processo todo completo. Depois temos a sprint planning. Na sprint planning temos a sprint backlog. Depois temos a sprint review. Temos a sprint retrospectiva, onde unem-se os times, né? Unem-se as equipas de desenvolvimento e não só. O Scrum Master, o Product Owner, onde vão dando soluções dos temas, das atividades que foram abordadas e vão avaliar se tiver melhoria contínua, vai se abordar, ou seja, vai-se falar de tudo aquilo que se fez, vai-se abordar todas aquelas questões que se fez durante um período, né? Durante um período de tempo. Dizer que a sprint leva no máximo um mês, né? Um mês, 2 semanas. Normalmente aqui os projetos, a sprint, sobretudo os projetos na qual trabalho, a sprint é de 1 semana, outros projetos são de 2 semanas. Temos a sprint retrospectiva, que eu acabei de dizer, e temos a sprint review, onde cada um dá o seu ponto de vista sobre as atividades que acabaram de desenvolver. Então, basicamente,
a questão das metodologias ágeis, sobretudo focado no Scrum, na framework Scrum, é mais ou menos isso que eu queria passar. E já o Kanban, que temos estado a vivenciar, que faz parte de uma das metodologias ágeis, né? Que é uma framework muito importante e que consiste o Kanban consiste é um modelo de metodologia explícita, simples, né? Primeiro, para dizer. Ela consiste em escrever as suas tarefas em panfletos, em post-its, né? Em post-its coloridos, num quadro. E se não tiveres um quadro, poderás usar algumas ferramentas de gestão de projetos, como o Asana, né? Para identificar as suas tarefas. E falando ainda em Kanban, este método precisa de ter, conforme eu disse, tem que ter um quadro para essa gestão. Quem trabalha aqui, quem vai quem está aqui junto à consultoria consegue ver o quadro que está evidenciado aqui na nossa frente, né? Onde estão evidenciadas todas as tarefas, saindo de um estado para outro, quando está em to-do, quando está em progresso, e quando está em check, né? Para ser analisada uma determinada tarefa. E o Scrum exclui, e fazendo uma comparação entre o Scrum e o Kanban, né, que são as metodologias mais usadas, sobretudo as mais vivenciadas, eu acho que nós aqui a Tistec tem estado a usar, né, tanto a área de desenvolvimento, tanto a consultoria. Acho que uma não exclui a outra. Portanto, as duas complementam-se, né? No fundo, as duas complementam-se, porque eu posso ter alguma coisa que funciona no Scrum e não funciona no Kanban. E é importante perceber o benefício que cada uma dessas frameworks traz. Por exemplo, o Scrum percebe melhor onde estamos, em que direção a gente está aí, né? O Scrum consegue perceber, ter essa visibilidade. Já o Kanban consegue perceber, ou seja, consegue ver o que a gente precisa para executar durante um período, durante um determinado período. O Kanban consegue ver, tem essa visibilidade, tem essa visão. Então, acredito que os dois complementam-se, né? Essa é a minha visão, os dois complementam-se e podemos tirar proveito do um, né, e do outro, e cada um tem os seus benefícios, e tem algumas coisas que funcionam bem com o Kanban, e tem algumas coisas que funcionam bem com o Scrum. Mas nós aqui na Tistec, sobretudo na área da consultoria, na área de desenvolvimento, usamos as duas frameworks. E para dizer que a junção ou a metodologia atenderá o processo de junção das duas frameworks, atenderá a sua equipa, né? Atenderá a sua equipa, ou a junção ou a metodologia que atenderá a sua equipa é aquela que agregará valores, né? De acordo com a necessidade do seu cliente. Só para finalizar, acho que quanto mais visão a gente tiver dos valores que cada um nos traz, dos benefícios que cada um nos traz, seja o cliente, seja uma solução interna, né, que é um produto nosso, e seja uma solução externa de um stakeholder, de um cliente interessado, né, de uma parte interessada. E só para abordar um pouquinho, para falar das tecnologias, só para finalizar já, para falar um pouquinho das frameworks Lean e Smart, né, que a gente não usa aqui, estamos a usar talvez agora, né, a Lean é um conceito que pode ser traduzido como enxuto, né, conforme temos aí o conceito, que se tornou bastante conhecido no universo de startups e de empreendedorismo, depois que Eric Ries criou o termo Lean Startup ou enxuto. Ou seja, acho que o Lean ele está mais focado na eliminação das tarefas, processos, né? Processos e funcionalidades que não geram valor. E que não geram valor ao cliente, e na potencialização do que for mais interessante no usuário.
e lucrativo para o negócio. Os resultados costumam ser o desenvolvimento de soluções, na maioria das vezes, o valor agregado em processo simples e econômico. Então, não tenho muito para falar sobre essa metodologia, mas quando tomei conhecimento para abordarmos sobre essas questões, fui aprofundando mais o meu conhecimento sobre isso nos últimos dias, ler mais, perceber, procurar conceitos que se enquadram com aquilo que é o nosso dia a dia, né? E ela traz algumas vantagens, que os processos são eficientes, né? Tem eficiência nos processos, e existe redução dos custos, né? Para esse tipo de metodologia, e tem foco na experiência do cliente. Portanto, são parte de algumas vantagens dessa framework, né? Que faz parte da metodologia ágeis. E para terminar, temos a SMART, né? A SMART, que é uma excelente forma de criar objetivos reais e atingíveis em sua empresa. Ou seja, ele visa atingir objetivos específicos relevantes a curto tempo, né? Ou a um período de tempo. Então, ele permite criar objetivos mais atingíveis para a sua empresa. Então, também essa aqui, essa framework também é de tal forma que, como falei do Lean, também está interligado, faz parte das metodologias ágeis e também tem as suas características que bonificam para o desenvolvimento de um determinado projeto. E quanto mais usarmos, quanto mais nos apegarmos a esses conceitos, e sobretudo para nós que trabalhamos na área da consultoria, né, e trabalhamos na área de gestão de projetos, e não só trabalhamos com pessoas que têm expertise maior, que têm experiência maior que nós, né, que podemos escolher alguma outra informação, né. Quando falo de pessoas da nossa área, falo do Wendel, falo da Sandra, da Ilsa, pessoas que conseguem lidar com essas questões de forma mais abrangente, conseguem lidar com essas tecnologias, ou seja, com esses termos de gestão de projeto de uma forma mais como é que eu diria? Mais católica, mais familiar, familiarizam-se com essas questões com muita facilidade, porque eles já têm mais tempo, têm mais rodagem. Então, sempre que posso, sempre que podemos, a gente consegue tirar uma dúvida, consegue tirar um proveito, consegue tirar uma parte daquilo que eles sabem, né? Conseguimos sempre tirar um proveito disso. Então, eu vou finalizar agradecendo desde já a empresa, e vou dar o espaço à minha colega Eunívia para dar sequência ao tema que vem a seguir, que faz parte também praticamente o subtema que vem a seguir, que faz parte da abordagem que estamos a debatermos aqui hoje. Então, Eunívia, penso que é tudo que eu tinha para abordar. Se podes pegar. Mas podes parar o compartilhamento para também fazer aqui o compartilhamento. Posso sim. Vamos passar agora à segunda parte do nosso webinar. A Eunívia está a preparar a sua parte da apresentação. Já tinha parado a partilha, né? Ainda não. Em cima, no ecrã. Não, no Zoom. Ok. Agora sim. Acredito que também já estejam a ver a minha tela. Sim. Gostaria mais uma vez de saudar aqui todo mundo presente, espero que estejam todos bem. E vou fazer lembrar mais uma vez o tema do nosso webinar de hoje,
Nós estamos a falar das metodologias ágeis, de como um vírus tornou a agilidade num ativo indiscutível, e como paradigma nós temos como a pandemia fez com que as empresas mudassem totalmente a sua forma de trabalhar. Então, já que o meu colega Panzo já falou sobre as metodologias ágeis, então eu vou falar mais nesse conceito da pandemia ter afetado as empresas e os nossos modos de trabalho. Eu vou começar por dizer que o mundo em que nós estamos acostumados mudou completamente. Isso está bem claro para todo mundo. Um novo normal, pós-pandemia, pós-isolamento, tempos de crise em que pessoas, empresas e países no mundo todo têm muita incerteza. E é a partir dessa nova configuração da realidade que a pergunta passou a ser: como será o futuro? Pois é, as pessoas no mundo inteiro passaram a fazer essa questão desde o surgimento da pandemia, porque o mundo já não é conforme nós vivíamos antes, então como será o futuro nesse caso? Nós não temos uma resposta simplificada para essa questão, mas é uma coisa que nós podemos ter certeza, que o futuro é 100% remoto e digital. E isso não é de hoje. O nosso mundo é um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, ágil, veloz, colaborativo, remoto. Sim, o mundo é remoto e não é de agora. Os momentos de incerteza que vivemos hoje só potencializaram ainda mais o processo de transformação, porque muitas das empresas já tinham adotado esse sistema de trabalho remoto, e com o surgimento da pandemia só potencializou ainda mais, viram a necessidade de colocar outros colaboradores que não estavam nesse sistema de trabalho remoto, inseri-los então também no trabalho remoto. E tem também o caso das empresas que nunca tiveram esse sistema de trabalho remoto, também se viram obrigadas a ter que adotar esse mesmo sistema. Então, isso só potencializou ainda mais essa questão do trabalho remoto. O advento e consolidação do trabalho remoto está intimamente ligado ao processo de transformação digital. Não tem como o nosso trabalho remoto não ser afetado por uma transformação digital. As nossas atividades automaticamente foram afetadas pela transformação digital. Então, o trabalho remoto e a transformação digital estão intimamente relacionados. E isso não é novidade para ninguém. Nesse caso, as novidades seriam em como se adaptar a tudo isso, como gerir um time remotamente, será que os processos vão funcionar, a equipe continuará sendo produtiva, é possível manter o volume de entrega remotamente, qual a fórmula do sucesso para manter os colaboradores engajados. Essas foram algumas das muitas questões que foram levantadas pelas empresas e pelos líderes com o surgimento da pandemia, que obriga os colaboradores a ficarem em casa, a respeitar o isolamento social. Não teve uma outra maneira a não ser arregaçar as mangas e encarar de uma vez por todas a transformação digital. Então, as empresas tiveram que ser obrigadas a dar uma resposta de uma forma mais assertiva possível a todas as questões que foram levantadas com o surgimento da pandemia. E aí surgiu um outro grande questionamento. Como é possível ser muito mais eficiente no home office do que fisicamente no escritório? Essa questão, nós temos algumas dicas, mas para essa questão especialmente fez-me lembrar uma vivência minha, né? Antes, quando eu estava na TIS, fisicamente, antes de tudo isso, antes da pandemia, eu estou inserida num projeto em que eu fazia o teste do sistema e fazia um relatório em formato Word, mandava para a fábrica de software. A fábrica de software, por sua vez, interpretava o meu relatório e criava as atividades no Gira. O Gira é uma ferramenta que nós temos lá de gerenciamento de projetos e usamos na TIS. E eles trabalhavam por cima das atividades e só depois de terminarem tudo, eles nos passavam feedback de que já está resolvido ou que não está resolvido. E era uma interação muito fechada. E logo com o surgimento da pandemia, visto a necessidade de eu ter também uma conta criada nessa mesma ferramenta, o Gira. E a partir daí, eu mesma fazia o lançamento das atividades, todas no Gira, faço nesse caso, né, os testes, lanço as atividades,
e há uma interação muito mais completa entre mim, ou entre a consultoria e a fábrica, nesse caso entre as equipas, onde tem o controle de tudo que vai acontecer a nível do sistema, tem o controle das atividades todas, quais são as atividades que já foram desenvolvidas, que já foram resolvidas, que já se encontram para teste, quais são as pessoas que estão diretamente ligadas a essa atividade, e há uma interação muito mais eficiente do que fisicamente quando estávamos no escritório. Então, dizer que o escritório pode ser em qualquer lugar do mundo. O fundamental não é onde você vai trabalhar, e sim como você vai trabalhar. Para performar bem, é preciso seguir algumas regras e ter disciplina para que o home office funcione. Então, é necessário nós termos uma disciplina, nós temos responsabilidade, temos responsabilidade com as nossas tarefas, comprometimento com a empresa e com as nossas atividades diárias. Então, não importa muito onde é que nós vamos trabalhar, e sim como nós vamos trabalhar. Então, aqui surgem algumas dicas que eu já tinha dito sobre aquela questão que foi levantada, e uma delas é nada de pijama. Parece óbvio e até meio bobo, né? Mas para você virar a chave mental para o trabalho, o dress code é fundamental, sim. Ainda mais quando a rotina envolve reuniões. Então, o primeiro passo do dia é mesmo tirar o pijama. Buscar um local tranquilo, locais diferentes, mesmo foco. É o que eu já havia dito bem há pouco tempo. Não importa muito onde é que nós vamos trabalhar, desde que tenhamos o mesmo foco, a mesma responsabilidade, a mesma disciplina, os trabalhos vão correr normalmente como se estivéssemos fisicamente no escritório. Até podem vir a correr melhor ainda. Então, você não está no escritório, mas vai precisar focar do mesmo jeito das suas atividades. Afastar-se das distrações, pois elas só vão atrapalhar a sua produtividade. A infraestrutura também conta muito, e o conforto. Então, temos de nos certificar de estabelecer um escritório em um lugar onde a internet funciona bem, porque não existe nada pior do que ter que interromper uma tarefa por causa de um problema externo. Então, aqui surge uma outra questão também, como gerenciar o seu time remotamente. A era digital configurou inúmeros processos, surgem novas formas de fazer negócio e de trabalhar também. Criar infraestrutura para o trabalho remoto não apresenta nenhuma dificuldade. A tecnologia que temos hoje é mais do que suficiente. Então, nós, praticamente, para trabalharmos remotamente, só precisamos dos nossos computadores, de ter acesso à internet. Ninguém precisou montar servidor em casa para poder trabalhar. Com os recursos que temos, computador e internet, nós conseguimos acessar todos os recursos, tal como se estivéssemos mesmo fisicamente no escritório. Então, se há algum ponto de atenção na transição para uma gestão remota, sem dúvida as empresas e seus colaboradores precisam encontrar maneiras eficientes de engajar-se e desenvolvendo uma cooperação entre si. Então, motivar e manter o colaborador comprometido é um grande desafio para a maioria das corporações, e estar perto fisicamente acaba provocando um afastamento entre os colaboradores. A troca de informação é muito rica e abrangente, inclusive diferentes setores acabam não existindo. Fundamental, o funcionário troca somente informações com as pessoas que estão envolvidas em seu processo e projetos. O papel da nova liderança é propor ações que proporcionem produtividade e guiem o time rumo a um desenvolvimento comum. A liderança é horizontal, desenvolvendo a equipa para que ela tome decisões de forma ágil. Mas como fazer isso? Alguns pontos são fundamentais para essa virada de chave, que são os seguintes. Segundo uma série de pesquisas, a solidão e a colaboração são apontados como os maiores desafios da transformação remota. Então, esteja atento à saúde mental dos seus colaboradores. Abra mão do velho para que o novo chegue. O microgerenciamento e desconfiança e restrições de liberdade já não têm mais espaço. Fortaleça um vínculo dos funcionários
com a verdade da empresa. Isso faz com que eles trabalhem com segurança e com mais certeza do que estão a fazer. O propósito precisa pulsar em tudo que envolve as demandas que precisam ser entregues. A comunicação em primeiro lugar. De acordo com a metodologia ágil, a comunicação e a troca de experiência ou a troca de informação precisam ocorrer o tempo todo. O pulo do gato. Ferramentas colaborativas e grupos do WhatsApp nunca foram tão importantes como estão a ser nesse momento. A tecnologia ajuda e muito. Pois é, nesse momento até o WhatsApp tornou-se uma ferramenta de colaboração. Já temos feito muitas reuniões mesmo a partir do WhatsApp. Surgem então alguns benefícios. Para desenvolver projetos mais estratégicos e dinamizar processos, utilizamos o MeetSafe Ágil para gerenciar as equipes remotas. Essa capacidade de adaptação da metodologia torna a implementação ideal em certeza. Com os trabalhos remotos crescendo cada vez mais, torna-se ainda mais perceptível os benefícios para as empresas, que são melhorar a moral e a felicidade. Considerando o momento de pandemia mundial, não existe nada que deixe um colaborador mais feliz do que saber que pode desempenhar seu trabalho sem precisar se expor. Quando a empresa oferece essa possibilidade, o funcionário se sente valorizado e seguro. Os colaboradores são mais produtivos. Entendemos que existe um processo de adaptação a essa nova rotina. E acredito que todo mundo já deve estar bem adaptado a essa nova rotina. Então, migrar do escritório para o ambiente de casa não é uma tarefa simples. No princípio não foi mesmo simples, mas acho que todo mundo já deve pegar o gancho e consegue realizar as suas atividades normalmente. Diz também que é mais barato. Essa é fácil, né? Porque o trabalho remoto dispensa a estrutura do escritório e todos os gastos relacionados a espaço, luz, internet, computadores e até mesmo o pagamento do deslocamento dos colaboradores. Nesse momento, para nós, né, o único ponto visível é o pagamento do deslocamento dos colaboradores, porque ainda temos uma estrutura no escritório, então todos os outros gastos ainda estão a ser feitos. Visto que já não nos deslocamos para o escritório e sempre que nos deslocamos temos a ajuda de transporte, então essa necessidade de ser eliminado, nesse caso, né, o subsídio de transporte. E também reduz atritos, levantando o relacionamento interpessoal. A esfera remota, o colaborador possui empatia. Adriana, confirma se conseguem me ouvir. E tivemos aqui um pequeno problema. Queria só pedir-te para voltares a partilhar a tua tela. Ok. Para o slide onde estavas. Estávamos aqui. Então, a pergunta era por onde começar, nesse caso. Dizer que vamos deixar um spoiler do futuro, que com o tempo vamos perceber que o facto de não estarmos conectados fisicamente não é impeditivo para o desenvolvimento de um processo ou projeto. Mais do que nunca,
Estamos com alguns problemas técnicos com a Olivia. Entram em cena estruturas distribuídas para o trabalho remoto. E aqui também, clientes, nós já não temos... Ai, meu Deus. Conseguem me ouvir? Sim, mas está a colar. Acho que tem um problema. Adriana? Sim, estamos aqui com alguns problemas técnicos para conseguir ouvir a Olivia. Sim. Olivia? Ok, Olivia está de volta? Adriana? Alô? Ok. Conseguem me ouvir agora? Ligeiramente, sim. Agora um pouco melhor, sim. Está melhor? Ok, agora está melhor, sim. Vamos Ok. então com diariedade. Ele não está ajudando muito. Então, eu dizia que chegamos a um cenário em que a interação física constante não é mais um fator fundamental para o sucesso de um processo ou projeto. Mais do que nunca, entram em cena estruturas distribuídas, descentralizadas e remotas. Eu dizia que mesmo com os nossos clientes também, já não necessariamente precisamos ter uma interação física, e hoje em dia nós já fazemos normalmente as nossas reuniões por via Teams, às vezes mesmo até via WhatsApp. Então temos essa conexão virtual com os nossos clientes, eles conseguem perceber perfeitamente bem, visto ao momento que todo mundo está a viver. Fora algumas necessidades mesmo específicas em que nos fazem ter que nos deslocar para o cliente. Então, estamos a criar um novo paradigma, o do teletrabalho, em que a conexão física fica cada vez mais em segundo plano, dando espaço para a conexão 100% virtual. E agora, respondendo à questão por onde começar, a resposta seria, então, comece com o que você tem hoje. Aqui temos algumas boas práticas, já para finalizar. Essas boas práticas já estão relacionadas ao trabalho remoto, ou seja, o trabalho remoto incorporando as metodologias ágeis. Então, ele diz que tenha mapeado e priorizado o seu backlog, trabalhe com ciclos curtos de 1 a 2 semanas, faça reuniões diárias de aproximadamente 15 minutos. Ao final de cada sprint, reúna seu time para discutir o que todos precisam melhorar. Se for necessário, abandone ferramentas, muitas vezes menos é mais. Faça pequenas evoluções, nada de revoluções. As mudanças precisam acontecer mediante uma necessidade. E por último, peça ajuda, porque ninguém é autossuficiente, todos precisamos uns dos outros. Então, chego aqui ao final da minha intervenção nesse webinar. Agradecer a todo mundo presente aqui no webinar de hoje. Tudo. Agradecemos à Olivia. Vamos aguardar aqui para o Panzo voltar. Ok. O Panzo está de volta. Queríamos então convidar aqueles que estiverem connosco e quiserem fazer alguma pergunta aos nossos palestrantes e também aos nossos palestrantes e também algum tipo de opinião, falar um pouco da sua experiência também com o teletrabalho desde o início da pandemia. A nossa janela de perguntas e respostas na parte inferior do ecrã está aberta. Enquanto aguardamos, queria agradecer novamente aos nossos palestrantes por estarem connosco a partilhar
este tema, que de facto é bastante relevante, mais do que nunca, nesta situação em que nos encontramos da pandemia. Acredito que ninguém, nesta altura, no ano passado, pensava que iríamos chegar ao final de 2020 em teletrabalho. Durante muitos meses, de facto, já temos alguns meses de experiência, de facto, em trabalho, em teletrabalho, mas como foi algo que aconteceu tão rápido, espalhou-se tão rápido pelo mundo, não houve tempo para as empresas criarem infraestruturas e metodologias, de facto, para que as suas equipas pudessem continuar a trabalhar da melhor forma à distância. Para além de algumas dicas que vocês partilharam, gostariam de partilhar um pouco como é que é a vossa rotina, como é que tem sido trabalhar em teletrabalho? Sentem-se mais produtivos ou menos em teletrabalho do que se sentiam no escritório? Como é que... Eu, pelo menos, me sinto mais produtiva, porque tem uma particularidade aqui. Ter que sair de casa, pegar táxi, chegar no escritório, passar aquelas horas todas no escritório, largar às 18 horas, pegar mais táxi, chegar em casa cansada. Eu já nem sequer levava o computador para casa, até que dar continuidade de uma demanda em casa, porque primeiro é mesmo essa questão de ter que andar com o computador de táxi em táxi, que não é nada aconselhável. E depois é que as pessoas chegavam, eu particularmente, né, chegava em casa esgotada, sem cabeça mais para pensar em trabalho. E já com essa questão do trabalho remoto, eu disponibilizo muito mais tempo, do meu tempo livre, para realizar certas demandas. Mesmo quando chega 18 horas, eu tenho uma demanda para entregar, eu tenho algo para fazer, para terminar rápido, que seja para entregar amanhã, ou que eu simplesmente quero me livrar já daquilo e deixar pronto. Então, eu levo muito mais do que 8 horas de trabalho estando em casa. Às vezes acordo mais cedo para realizar o meu trabalho e às vezes vou além das 18 horas para finalizar aquilo que eu tenho que fazer. E às vezes, muitas das vezes, mesmo até o final de semana, eu levo trabalho normalmente, tiro um tempinho, 1 hora, 2 horas e realizo as minhas tarefas. E, para mim, pelo menos, está a ser muito mais produtivo. E um Panzo, como se sente neste período? Tem sido mais produtivo, menos? Então, primeiro, quero agradecer a todos os participantes por nos tornarem o alvo das vossas atenções, né? Mais uma vez, dizer que, para mim, acho que não tem muita diferença. Para mim, a grande diferença mesmo só está o contato físico, contato pessoal, assim, ver os colegas, já era uma rotina diária, já era uma questão de hábito, mas também essa questão do home office, conforme a Adriana disse, já está se estender por quase 1 ano mesmo, podemos assim dizer, já está se tornando um hábito, está se tornando já um hábito mesmo e tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, como tudo, não é verdade? Eu, por exemplo, trabalhando em casa, também me sinto mesmo, nos primeiros 5 meses, senti que estava a ser mais produtivo. Até agora, sinto que tem sido mais produtivo, sobretudo em alguns projetos específicos ao trabalho. Havia momentos que, se calhar, não tens energia ou deixaste de fazer uma outra coisa e consegues dar o avanço, nem que for às 0 horas, estás sem sono, consegues 23 horas, por exemplo, eu trabalhava com o pessoal da RH num projeto até 23 horas, especificamente o José, às 0 horas. Então, tem essa vantagem de tu estás conforme a Nívia falou, tem aquela vantagem de tu estás com o material todo em sua posse e poderes trabalhar em qualquer hora. Se não tiveres tempo de manhã, se a energia falhou, sabes como a cidade em que vivemos aqui, cá em Luanda, a energia falhou, ou teve um problema de internet, alguma outra coisa. Então, tem essas vantagens. E uma das desvantagens de trabalhar em casa, sobretudo para nós que vivemos com crianças, que temos filhos, vivemos
com crianças, é aquela coisa, às vezes, tu está trabalhando no sítio, tens que sair por causa do barulho. Já aconteceu uma situação de caricata com um filho que teve uma reunião que ele que atendeu. Uma reunião do Teams que foi ele que atendeu. Então, eu chamei a atenção e até hoje, sempre que me veja com o computador, já sabe que o papai está a trabalhar. Então, mas é uma questão de conversa e também tem aquela vantagem, para além de ser chato, também tem aquela vantagem de tu estás mais próximo com eles. Pelo menos Claro. tem essa vantagem, sim, tem essa vantagem. Mas é muito bom, tá? Tem sido algo muito bom até agora. Não tem muita dificuldade. Exatamente. O teletrabalho já era uma realidade em algumas empresas, em alguns países, antes mesmo da pandemia, mas nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de experimentar essa possibilidade de trabalhar a partir de casa. E agora fomos todos obrigados, quer nós queiramos, quer não, a ter que, de facto, começar a trabalhar a partir de casa. Temos uma pergunta do César. O César pergunta se o teletrabalho versus crianças funciona. Como acabei de dizer, como acabei de dizer, funciona até um certo ponto, porque de alguma outra forma criança é criança, sobretudo na flor da idade, 5 anos, então, mas funciona de algum jeito. Já tinha um dia que tive que sair da minha casa para fazer o trabalho na casa do vizinho, mas é só uma chamada de atenção, isso é uma reunião importante da apresentação do projeto. Então, às vezes você sente-se confortável ficar num sítio, e é mesmo sítio também onde essa pessoa quer ficar, que é a criança. Então, barulho, choros, então a gente consegue lidar com esses problemas. Olha, só para dizer que já agora estou a ver, entrou uma pessoa que quero agradecer, foi uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante para a minha carreira até hoje, até os dias de hoje. Estou a ver aqui na lista de participantes, que é a Roseli Amaral Pinto, que é uma das expertises da área de teste que eu conheço, que foi minha líder de teste na empresa anterior onde atuei. É uma brasileira e acho que ela viu o link e está a participar no webinar, e sinto-me orgulhoso por ela ter participado, e parte do conhecimento que eu tenho sobre a área de teste, sobretudo, eu devo a ela. Então, para você que está a me ouvir, então, muito obrigado por ter participado, por estar a prestigiar esse momento. Ok, bem. Se não tivermos mais questões, acredito que concluímos a nossa segunda sessão do mês de novembro das TIS Talks, webinars. Agradecemos a todos os participantes que estiveram connosco. Queremos lembrar que, para saber mais sobre os nossos eventos da próxima semana, iremos publicar amanhã o nosso habitual A Não Perder, e agradecer que ficassem atentos. Estamos no LinkedIn, Instagram e Facebook. De novo, agradecer a participação dos nossos palestrantes e de estarem aqui a partilhar a sua experiência profissional e também pessoal, e estaremos juntos então para a semana. Muito obrigada, bom almoço e até já. Obrigada. Obrigado a todos. Boa continuação, bom almoço a todos. Tchau, tchau.